Continuando então com os comandos SQL, com a parte introdutória dos comandos SQL, vamos dar uma olhada agora nas operações que nós fazemos com conjuntos. Essas operações são aplicadas em conjuntos de registros, que são feitos a partir de duas ou mais consultas. As consultas têm que ser equivalentes e as operações vão ou unir esses resultados, concatená-los, ou verificar a interseção entre eles, ou verificar o que não há de interseção entre eles, no caso do except. Isso já foi visto lá na parte de álgebra relacional, e essas cláusulas aqui no SQL são as cláusulas union, intersect e except. Na cláusula union, essas duas consultas que fazem parte dos dois operandos aqui vão ter a saída unida no comando SQL. Então, essa primeira consulta aqui mostra os course ID das matrículas do outono de 2017 e a segunda mostra o mesmo course ID das matrículas da primavera de 2018. Como union, essas duas saídas vão ser concatenadas, quer dizer, na saída você vai ter as duas uma embaixo da outra, toda a lista de registros vai acabar sendo a mesma e basicamente o resultado de uma vai ser colocado logo após o resultado da outra. Na intersect você vai ver quais são os registros em comum entre essas duas consultas e no except você vai ver os registros que são da primeira consulta, exceto os que são mostrados na segunda. Ao passo que alguns desses comandos podem ser executados com a repetição de comandos dentro de um programa ou coisa assim, a intenção dessas cláusulas é que você possa resolver todo o comando dentro de um select do banco de dados. Que o banco de dados resolva para você boa parte do que você precisa fazer em termos de até um pré-processamento das informações, e então você entregue isso para um programa, ou para um gerador de relatórios, ou para um software de Business Intelligence, de forma que ele possa só tratar da amostragem e processamento posterior disso daqui. Para dar um exemplo, nós temos aqui no nosso MySQL Workbench, na mesma base de dados que está colocada ali dentro, aquele mesmo comando, exceção feita que na apresentação o autor contraiu o semester para sem, usou uma abreviação, e aqui foi corrigido, caso contrário o comando não executaria. E como ele pode ver aqui, assim que a gente executa, você tem a saída dos dois comandos colocados um após o outro. Então é a mesma coisa que se você executasse um deles separadamente. Deixa eu copiar esse comando aqui numa outra aba. Você executar esse comando de forma separada. Então aqui você tem uma parte da saída. Esses três primeiros registros estão aqui, o CS101, 347 e o PH101, que são os que aparecem primeiro aqui. E o próximo comando vai mostrar o restante dos registros e a única operação que é feita é a junção dos resultados um logo após o outro. O union, então, é feito quando você precisa fazer com que as consultas realizem diferentes operações, onde provavelmente você não vai ter filtros que sejam compatíveis de forma adequada ou algo assim. Nesse caso aqui, por simplificação, seria possível executar essa query somente incrementando alguma coisa dentro da cláusula de filtro, mas o union é feito quando isso acaba não sendo possível e mesmo assim você quer ver todos eles dentro da mesma listagem, para otimizar alguma coisa que você iria fazer em um programa. Os outros comandos dentro do MySQL têm uma relação um pouco diferente, porque tanto o intersect quanto o except não são implementados dentro do MySQL. Se você for observar aqui, quando a gente usa a palavra-chave intersect, o próprio Workbench já reclama um pouquinho, dizendo que ela não é reconhecida. Quando você executa, então, ele mostra que tem um erro ali dentro, ele mostra que você não pode utilizar essa palavra-chave dessa maneira, você verifica o manual em relação a isso. E muitos dos bancos de dados têm ou a sua própria maneira de implementar funções diferentes, ou simplesmente não implementam algumas funções, a depender de qual seja exatamente a intenção ou qual seja os planos de implementação que a equipe de desenvolvimento possui. O except possui a mesma coisa, não é implementado aqui dentro do MySQL, ou não é implementado dessa maneira. E o interessante é que se nós formos observar, vou colocar o union novamente aqui, outros bancos de dados, o union está funcionando, eu vou copiar esse comando aqui. Você pode acabar vendo implementado da maneira como é colocado no SQL ANSI. Um dos exemplos disso é aquele banco de dados de exemplo que dentro do site do livro você pode acessar, e ele usa o engine baseado no SQLite,
que é um ótimo gerenciador de banco de dados, mas ele não é um servidor de banco de dados. O SQLite basicamente é um banco de dados dentro de uma biblioteca. Você usa ele dentro do seu programa para conseguir acessar informações de arquivos, que pode ser no formato dele exatamente, de uma maneira mais simplificada, usando o SQL. Fica mais fácil você fazer selects do que você tentar buscar as informações lá dentro, criar índices e coisas assim. Mas o SQLite é substancialmente mais simples do que o MySQL em termos de software como um todo. Ele não é um servidor, não permite conexões, você acessa o seu próprio programa. Como é só um programa acessando, você não tem concorrência. Apesar de ele ter transações, o controle de transação fica muito mais simplificado justamente pelo fato de não ter concorrência. Existem algumas maneiras para você tentar usar o SQLite de uma maneira client-server, mas basicamente você usar um software não exatamente para o modelo de implementação para o qual ele foi planejado. De uma forma ou de outra, a gente pode executar o comando aqui, e tem mais algumas diferenças na sintaxe. O SQLite não se dá muito bem com esses parênteses aqui, mas tirando isso daqui, tirando o detalhe dos parênteses, quando eu executo eu vejo todos os registros colocados aqui dentro, e eu consigo ver tanto o intersect, que eu consigo executar, quanto o except. Os resultados são mostrados, ele traduz isso de forma adequada. Isso não quer dizer, obviamente, de que o SQLite é um servidor de banco de dados ou um software de banco de dados superior ao MySQL. Cada tipo de software aqui dentro tem a sua própria intenção, tem a sua vocação, o modo por qual ele foi projetado para atender os clientes, e claramente entre o SQLite e o SQL Server e o MySQL, nós temos uma diferença muito grande em relação a isso. O MySQL foi feito para servir como um servidor, para atender centenas ou milhares de clientes simultaneamente, para suportar bastante concorrência e coisas assim. Então a equipe de desenvolvimento tem que fazer opções para em que tipo de esforço maior, em que tipo de área vale a pena aplicar mais esforço de programação dentro disso, principalmente em alguns casos que alguns bancos de dados são projetos de código aberto ou projetos colaborativos, onde essa força de programação, força de trabalho, acaba não sendo exatamente coesa. De uma forma ou de outra, é um ponto interessante lembrar, de que sempre que você precisa, sempre que você for trabalhar com um banco de dados novo, começar a trabalhar com ele, é importante que você veja no manual, na documentação desse banco de dados, quais são as cláusulas que ele realmente implementa, qual é a versão do SQL-ANSI que ele suporta e quais as exceções feitas a essa versão. Alguns bancos de dados suportam o SQL-ANSI 99, exceto as regras X, Y e Z, por exemplo. Então é importante que você possa ver isso quando for trabalhar com um produto real. Aquelas operações ali de Union, Intersect e Except, eles eliminam os registros duplicados de forma automática. Caso você não queira isso, caso você queira ver os duplicados realmente, você pode usar o Union All, Intersect All e Except All, que a única diferença entre os outros três comandos é que se por acaso houver duplicados no resultado, eles não serão eliminados. Um outro ponto interessante em relação às consultas e ao SQL de forma geral é que existe um valor especial chamado null, que é diferente de um valor vazio e que tem algumas propriedades particulares bem específicas quando você for tratar ele dentro de uma consulta ou dentro de outros comandos. A palavra-chave null e o valor null é diferente de um valor zero ou de um valor vazio, como por exemplo uma string vazia, um varchar vazio, um aspas de uma string. Uma string vazia é uma coisa, um valor null é outra. E basicamente o valor null simboliza quando ou aquele valor desconhecido ou aquele valor não foi inserido, não foi alterado dentro do banco de dados. Quando você faz um insert, quando você insere um registro numa tabela, todos os campos que não tiverem a constraint de not null, não tiverem a limitação de not null, que já foi visto, por exemplo, na criação dessas tabelas do banco de dados de exemplo de universidade, você não precisa necessariamente colocar um valor lá dentro. Você coloca se você tiver esse valor. Isso é muito comum em tabelas. Você tem um conjunto de registros de campos que são obrigatórios, campos que você não pode ficar sem, geralmente as chaves primárias, os valores mais importantes. E você tem um conjunto de campos que você, na análise do design desse banco de dados, no projeto do banco de dados, é entendido de que esses valores podem estar presentes ou não, portanto eles não são obrigatórios. Quando esse valor não é inserido, ele vai ficar como null. Você pode setar ele null também depois com uma alteração.
E você tem uma série de maneiras de como tratar esse null depois. Alguns exemplos aqui é o fato de que quando você tem qualquer operação aritmética que envolve null, você vai acabar tendo também um null. E isso vai ser detectado mais tarde. Nós temos o operador isNull para verificar se por acaso o valor de um certo campo é um null. Isso é diferente de ser um valor vazio dentro de uma tabela. Um varchar vazio ou valor zero são diferentes de null. E tem um meme bastante comum na internet que mostra a diferença entre um zero e um null numa relação a implementos de banheiro, papel higiênico, com o zero é o papel higiênico vazio e o null é quando ele não está lá. É evidentemente uma piada, mas mostra um pouquinho da diferença entre zero e null. O null também vai ter algumas diferenças quando você for fazer comparações e um dos campos for null, ele vai acabar retornando null boa parte das vezes. E o null, quando você trabalha com operadores lógicos, com operadores booleanos, ele é tratado como um desconhecido porque, como você não sabe qual é o valor dele, se por acaso dentro do campo você tiver um valor nulo, ele trata isso como unknown, trata isso como desconhecido. E dependendo da cláusula, você vai ter um resultado diferente. Para AND e para OR em particular, o comportamento é parecido com o fato de quando você não conhece, quando existem algumas ocasiões onde baseado em uma parte do predicado você consegue adivinhar o outro. Como por exemplo, no AND, sempre que um dos lados for falso, ele vai ser obrigatoriamente falso. No OR, sempre que um dos lados for true, ele vai ser obrigatoriamente true, então nesse caso você não precisa do valor nulo para compor o resultado do AND ou do OR. Em qualquer outro caso, true e unknown, unknown e unknown, true e null, ele vai retornar unknown, que na maioria absoluta das vezes é tratado pelo where como um falso. Ele é tratado como falso e retornado em qualquer comando, em qualquer statement do SQL, como um falso também. Então, boa parte das vezes, quando tiver um null no meio, ele vai ser considerado falso para você. Um outro tipo de função bastante útil dentro do SQL são as funções de agregação, que permite que você faça operações em cima de campos, na maioria das vezes campos numéricos, para que você consiga extrair o máximo, o mínimo, a média, a soma e eventualmente contar também os registros. Essas funções, as mais comuns e as funções mais originárias das agregadas são a função da VG, que é a média, o mínimo e o máximo, min, max, a soma, o sum, e a contagem de valores que você tem, dependendo de um certo critério. Todas as funções podem ser aplicadas aos campos numéricos, o count pode ser aplicado a outros campos também, e o resultado vai depender de qual filtro você está usando e qual cláusula adicional você usa quando a agregação tem algumas pequenas diferenças, como a gente já vai ver aqui. De uma forma simples, quando você quiser verificar, por exemplo, a média de salários dentro da tabela de professores, basta você pedir para selecionar a função AVG com o parâmetro, o argumento, sendo salary, o campo do qual você quer realizar a média aqui em particular. E você pode ou não colocar um filtro com depth name à medida que você precisa. Então a gente pode mostrar esse exemplo aqui mais fácil aqui no MySQL Workbench. Deixa eu mostrar aqui um select asterisco from instructor. E aqui dentro desse comando a gente vê que nós temos diversos departamentos. History, Music, né, Computer Science e outros por aqui. E eu posso ver, por exemplo, qual é a média geral de todos os salários. Então eu posso colocar aqui, em vez de somente colocar todos os campos, eu peço a média dos salários. E a média de todos os salários da tabela é essa daqui, de 4.000 e alguma coisa. E, além disso, eu posso acrescentar filtros para tornar essa média mais específica. Por exemplo, eu posso colocar o filtro where aqui, o depth name igual a biology. Tem esse departamento lá, né? A média de biologia um pouquinho mais abaixo. A média... Tem um departamento de music também. De música é mais baixa ainda, inclusive. E você pode usar a mesma coisa não só para VG, mas como o min, o max e outras funções. Eu vou tirar o filtro aqui só para a gente poder fazer isso para mais registros. Mas, por exemplo, enquanto esse comando aqui mostra a média de todos os professores, o max vai mostrar o maior valor que ele achar no campo salary, 95.000. O min vai achar o menor valor,
40.000. E o sum vai somar todos os valores que correspondentes a esse filtro, claro que nesse caso são todos, do campo salary. Vai somar todos os valores que retornar para a gente aqui, que é o orçamento anual de todos os professores dessa universidade aqui em particular, desse item que você tem em particular. Os que atuam em cima dos campos numéricos, OVG, min, max, sum, acabam sendo bem fáceis de entender, mesmo com ou sem os filtros. E nós temos outra função de agregação que é muito útil para uma situação onde você quer saber qual é o número de registros que corresponde a uma certa condição, a um certo filtro. Eu vou executar isso daqui de forma completa. E nesse comando aqui a gente está vendo que nós temos 12 registros. Então nós temos 12 registros que retornam dessa consulta. Na maioria das vezes, usando vários tipos de drivers para banco de dados, você consegue identificar quantos registros vêm ali dentro, com os metadados do comando e coisa assim, mas pode exigir alguns passos adicionais e eventualmente você não quer saber, você não quer retornar os dados, só quer contar, só quer saber o número de informações que existem. Sempre lembrando que se você quiser, quando você executa uma consulta como essa daqui, nós vamos ver mais tarde em programação, e você está em um modelo client-server ou você está em outra máquina que não seja o próprio servidor, você vai ter transferência dos dados pela rede, pelo driver, de todas as informações possíveis. Então, quando você faz uma consulta completa em Structure, você vai ter que transferir todos esses dados que estão aqui pela rede. Se você quiser somente saber qual seria o valor específico do número de registros, seria muito mais fácil usar alguma outra operação que conseguisse tornar isso daqui um pouco mais simples, né? E essa é a intenção do count, quando você só precisa saber quantos registros correspondem a uma determinada operação. Nesse caso aqui, eu posso contar de forma direta. Posso usar o asterisco aqui dentro do count, você pode colocar um campo também dentro do count, uma noção que a gente vai ver daqui a pouquinho. E nesse caso, quando eu executo, ele me traz o valor de 12, que é o que a gente já sabia, mas isso pode ser útil para você previamente saber alguma função específica baseada num filtro, por exemplo, where salary seja maior ou igual a 80.000. Então aqui nós temos 6 registros que correspondem a isso daqui. Sempre lembrando que nas tabelas os salários são anuais, né? São em padrões anuais. E você pode usar o count para buscar outros dados aqui dentro, como é o fato de que quantos departamentos eu tenho aqui dentro dessa tabela de Instructor. Ou seja, eu tenho professores de vários departamentos aqui, mas quantos departamentos eu tenho representados aqui dentro? Eu posso fazer isso daqui, observando que eu tenho aqui o meu campo Dept Name, que mostra isso. Então eu posso dar um select direto em Dept Name. E quando eu executo, eu vejo todos os dados ali, mas eu gostaria de saber quantos departamentos são representados, portanto eu não preciso dos repetidos, né? Eu gostaria de ver só os que são únicos, os distintos. Você deve lembrar da palestra passada, eu tenho distinct. Opa, ele matou o Dept Name aqui. Eu tenho distinct, que daí vai mostrar para mim a lista dos valores desse campo em particular, respeitado o filtro, mas não vai mostrar valores repetidos. Ele vai selecionar só a primeira ocorrência. Nesse caso aqui, eu tenho somente esses 7, que são os específicos. Novamente, se eu quiser somente saber o número de departamentos que estão representados aqui, sem precisar listá-los, sem talvez precisar transferir isso pela rede, ou porque eu só quero saber o número mesmo, eu posso fazer um count disso também. Então, o count dessa cláusula inteira, count distinct dept name, vai contar para mim quantos departamentos diferentes eu tenho dentro da tabela de professores. E aí ele mostra para mim o resultado, que são os 7 que nós havíamos visto ali também. Como vocês lembram, eu posso colocar um apelido aqui, né? Que posso colocar num depths. Ele mostra um valor de variável aqui, o nome da variável já fica um pouquinho mais inteligível do que uma função como essa. Isso pode ser útil quando você vai manipular esse valor depois em alguma outra operação. Essas operações são mostradas aqui dentro. Então, esse é um Select AVG, quando eu quero ver os médios salariais do pessoal de ciência de computação, ver os IDs distintos de instrutores que estão ensinando um curso lá na primavera de 2018. Então, não quero mostrar os professores, só quero contar quantos professores diferentes estão ministrando aulas na primavera de 2018.
ou pelo menos saber quantos registros tem numa certa tabela. O select count asterisco sem nenhum where vai acabar mostrando isso para vocês. As funções de agregação também tem alguns outros usos interessantes, que é quando você quer fazer quebras dentro dessa agregação para que você possa agregar, fazer a agregação baseada no valor de um certo campo. A gente acabou de falar alguma coisa ali sobre o campo de depth name em structure, exatamente esse exemplo que a gente tem aqui. Vamos fazer ele aqui dentro. Então, novamente eu vou colocar o asterisco aqui, from structure, e mostrando todos esses valores aqui, nós temos uma agregação natural aqui que é o nome do departamento, porque em mais de um caso tem vários professores dentro do departamento. Então eu posso querer fazer algumas operações baseadas no departamento que está dentro da tabela Instructor. Então é uma tabela que representa os professores, mas eu quero dividir por departamento para fazer algumas operações, como por exemplo, tirar a média do salário de um certo departamento. Então, se eu quiser saber a média dos salários, faço o AVG aqui do salary e executo. E gostaria de ver junto o nome do departamento para que ele divida dessa forma, então coloco aqui o depth name. E quando executo, ele diz que eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque, se por acaso eu quero fazer uma agregação baseada no valor distinto de um certo campo, agregar por nome do departamento, isso quer dizer que ele vai pegar todas as ocorrências, registros de um departamento em particular e vai executar a média só naquele, me mostrar aquele, depois o próximo, agrega todos os resultados só daquele departamento e mostra para mim o resultado e assim por diante. Eu tenho que usar um outro operador, outra cláusula, que é o group by, dizendo, olha, eu quero ver a média de salários de professores agrupada por depth name. E eu vou ver esse departamento ali também. Eu estou vendo esse departamento ali também. Estou mostrando o departamento aqui e mostrando a média salarial aqui ao lado. Se eu executar essa função agora, esse comando agora, eu vejo aqui cada um dos departamentos e a média salarial específica daquele departamento. Como eu tenho, posso ver mais funções aqui, eu posso colocar um min do salary também e o max do salary. Para cada um dos departamentos, eu posso colocar quantas funções eu quiser aqui e elas todas vão ser agrupadas pelo depth name. Então eu mostro aqui a média salarial e o mínimo e máximo. Na biologia deve ter um professor só, porque é basicamente o mesmo aqui dentro. Em ciência de computação eu tenho uma faixa que vai de 65 mil, 92 mil e a média aqui dentro. Então eu consigo ver todos esses comandos mais ou menos dessa forma. Uma outra coisa que pode ser feita aqui é o fato de que o group by é usado para que você diga qual é a agregação, mas você talvez não precise do group by aqui dentro, dependendo do caso. E ele consegue ainda mostrar a mesma coisa. Ele está agrupando. O fato de você mostrar ou não o nome do departamento não diz respeito a como a agregação vai ser feita. A agregação é mantida pelo group by, independente da variável do group by ser mostrada aqui. Então, depth name. Mas a regra é, se você lista qualquer variável aqui, qualquer campo, qualquer nome de campo, na projeção, no select, que não seja uma função de agregação, ela tem que estar listada aqui no group by. Se apareceu aqui e não está no AVG, no min, max, count ou o que for, tem que estar no group by por padrão. Ele obriga você a estar ali dentro, caso contrário, ele não consegue montar isso de forma adequada. Vamos executar aqui a operação. A regra básica é, se você tem algum atributo aqui no select que esteja fora de uma função de agregação, ele tem que estar citado aqui dentro do group by. Então aqui tem os campos depth name e ID, além da média de salários, e esse comando não vai funcionar, a não ser que você coloque o ID também aqui na cláusula group by, como um group by, vírgula, depth name, vírgula, ID. Um outro ponto é que você pode inverter a ordem que os campos aparecem na projeção é uma, a ordem que você coloca no group by pode ser outra. Isso em geral não vai alterar o valor da média, do máximo, do mínimo, mas vai alterar como os registros são mostrados. Pode ser que isso faça diferença para um comando em particular, então você ainda tem liberdade de alterar aqui dentro, o que é mais raro. De forma geral,
colocou um campo aqui junto com uma função de agregação, um campo comum, sem função, ele tem que estar no group by, senão o teu comando simplesmente não funciona. Um outro ponto interessante é que você pode querer fazer filtros não no valor específico dos campos, mas no resultado da função de agregação. Então, voltando para o nosso exemplo aqui, eu vou deixar só a média aqui para ser um pouquinho mais simples. E eu quero ver a média, isso aqui vai mostrar o resultado. Eu quero ver a média, mas eu quero ver só quando a média for maior que 80.000, maior ou igual a 80.000, que é um número aqui que tem vários que estão mostrando. Se eu fizer com um where comum, nesse caso aqui, por exemplo, where o salary for maior ou igual a 80.000, não necessariamente eu vou conseguir atuar isso aqui em cima da média em particular. O que o where está dizendo é que, inclusive, para o cálculo da média, ele só vai levar em conta os salários que forem acima de 80.000. Então, se por acaso tiver algum salário menor que 80.000, maior ou igual, né? Se tiver algum salário menor que 80.000, ele sequer vai fazer parte da média, ou seja, a minha média já não vai ser assim tão geral. Se eu executar esse comando, alguns aqui já saíram fora e as médias certamente alteraram. Por exemplo, na ciência de computação, eu tinha um salário que era menor que 80.000, ele não fez parte da média, então a média acabou subindo, porque os salários pequenos, os salários menores de 80.000 não foram considerados. Bom, se eu quero só verificar se por acaso a média é maior que 80.000, então eu posso colocar o AVG aqui, né? Então, quando o AVG do salary for maior que 80.000, certo? Não. A cláusula where, ela só pode ser aplicada para os valores originais da tabela, para os campos da tabela, ou para operações que são feitas a partir dos campos, né? Uma soma de campo, coisa do gênero assim. Ele não pode ser aplicado em cima de uma função de agregação, porque a função de agregação é calculada após o comando ter sido executado. Então, primeiro você lista, ou você coloca em memória, os departamentos e todos os salários daquele departamento, então você calcula a média. E o where vai servir para uma outra coisa, que é dizer quais registros têm que ser compostos ali. Então, quando você quer fazer alguma coisa, um filtro baseado no resultado de uma função de agregação, o where não é a opção que você tem, eu vou tirar ele daqui, mas sim uma cláusula chamada having, que é o que é mostrado aqui no slide. Sempre que você quer aplicar algum filtro em cima do resultado de uma função de agregação, você tem que usar a cláusula having e não a cláusula where. A cláusula where é aplicada antes de você agrupar, antes de você executar a função, agrupar e executar a função, e o having é aplicado depois que você agrupou e calculou as funções. Então, nesse caso é que eu posso fazer isso. Então, agora eu posso colocar aquela mesma sintaxe, AVG do salary maior ou igual a 80.000. E agora eu mostro os resultados, inclusive a média do salário de ciência e computação nem é mostrada, porque como tinha um salário mais baixo ali, a média de ciência e computação era 73.000 alguma coisa, né? Ele nem mostrava dessa forma. Se eu baixar aqui para 70, então ele vai mostrar mais resultados, e aparece aqui a ciência e computação é 77.000 e alguma coisa, então não aparecia no primeiro comando. Então a regra é, o where vai servir para dizer quais registros vão entrar no cálculo de tudo, inclusive as funções. E caso você queira fazer um filtro baseado no resultado da função de agregação, você tem que usar o having, você não pode usar uma outra possibilidade. Continuando aqui, uma das funções que é bastante interessante e eu diria que controversa, porque existem regras sobre o desempenho disso, existem regras dentro de empresas mesmo sobre o quanto você pode usar isso aqui ou não, em alguns locais, é o fato de você usar subqueries embutidas, subqueries alinhadas uma dentro das outras. A gente pode usar, eu já falei algumas vezes aqui de que uma query, ela retorna como resultado uma tabela, uma relação. Então, toda query baseada numa tabela retorna uma outra tabela. O resultado de uma query é uma tabela. Tanto que o resultado da query, como a gente está vendo aqui, por exemplo, o resultado dessa query aqui é uma tabela que tem o campo depth name e o campo AVG salary. A gente pode colocar um campo mais bonitinho aqui. Média salário.
é uma tabela que tem um campo chamado depth name, um campo médio salário, e tem esses valores aqui para os campos. Isso aqui é uma tabela. Isso aqui está em memória, uma tabela virtual, uma tabela que vai desaparecer assim que eu deixar de usar esse cursor aqui, mas é uma tabela, é considerado uma tabela. Isso quer dizer que eu posso aplicar mais comandos SQL em cima desse resultado, porque como é uma tabela, eu posso aplicar um outro select em cima dessa mesma tabela, e essa é a origem para as subqueries alinhadas dentro de comandos. Eu posso usar subqueries dentro de uma consulta, de uma query, em vários locais, basicamente nos 3 que nós temos aqui. O local mais comum é no from. Então, em vez de listar aqui uma tabela, eu coloco o from, abro parênteses e coloco ali dentro um outro select, porque aquele select vai retornar um resultado para mim, e eu pesquiso em cima dos campos do que ele está fazendo ali dentro. Esse é um subselect, uma subquery bastante comum. As subqueries reduzem a capacidade do teu gerenciador de banco de dados de otimizar a query de forma geral, apesar que os query engine processos estão ficando cada vez mais inteligentes com o passar do tempo, mas existe sim a chance de você reduzir a capacidade, a possibilidade dele otimizar a tua query ao máximo, mas elas são práticas e podem ser usadas em algumas situações. Além de colocar a subquery na cláusula from, você pode usar a subquery na cláusula where. Mas na cláusula where ela vai fazer parte de um predicado. Então você vai comparar um campo e usa uma operação qualquer de comparação com a subquery ali dentro. Tem vários operadores que podem ser usados nisso, tanto para queries convencionais, que retornam vários resultados, quanto para queries escalares, que retornam um único resultado, uma linha só. Mas você pode colocar aqui dentro. Isso também torna a query um pouco mais complexa, mas pode solucionar problemas que seriam difíceis de resolver de outra forma. E o terceiro lugar é na própria projeção da tua consulta, no select aqui dentro. Você pode colocar no select e um dos campos aqui dentro, na realidade não é um campo, mas é um select inteiro. Então dentro do select você coloca um outro select na lista de campos. Pode parecer estranho, mas se vocês lembram, no select eu posso colocar um campo constante, eu posso colocar uma constante ali dentro. Posso colocar uma palavra, um varchar, um número, ele vai ser representado depois no resultado. Se a tua query retorna um único valor, é uma query escalar, você pode colocar ela também ali no select para algum uso que você faça necessário. Sempre lembrando que não é porque isso aqui está disponível no SQL que você tem que usar todos os recursos, mas a ideia é que você tenha flexibilidade suficiente para poder usar isso quando for necessário. E um outro ponto interessante a mencionar, eu vou mencionar isso mais vezes, é o fato de que os diversos engines de bancos de dados se desenvolveram não exatamente de uma forma coordenada. Quer dizer, cada produto de banco de dados acrescentava mais features para o seu produto, antes dos outros, depois dos outros, de maneiras diferentes dos outros, enquanto isso não virava um padrão SQL-ANSI. E então, alguns produtos de banco de dados solucionaram problemas de uma maneira, outros de outra, e quando o padrão foi estabelecido, em vez de privilegiar essa ou aquela solução, no SQL-ANSI foram incluídas basicamente todas, então você tem uma grande flexibilidade dentro do SQL para solucionar de diferentes maneiras e que são mais eficientes nesse ou naquele produto, dessa ou daquela maneira, um mesmo tipo de consulta. Baseado nessas nested subqueries, nós vamos analisar agora várias ocasiões onde isso pode ser utilizado. O set membership, o pertencimento a um conjunto, é uma dessas possibilidades quando a gente usa uma subquery dentro da cláusula where em comparação com um campo. O set membership é baseado na palavra-chave in e not in. Basicamente você vai querer saber se esse campo aqui, o valor desse campo, está dentro dessa query ou não, no caso do not in. Evidentemente a query tem que retornar um tipo de campo que seja compatível com o campo anterior, não necessariamente precisa ser o mesmo nome de campo, mas tem que ser um tipo compatível. E você pode usar as cláusulas dentro da subquery como se fosse uma query normal, então as cláusulas SQL todas são válidas ali dentro. Nesse caso aqui, ele está tentando buscar todos os cursos que são oferecidos no outono de 2017 e na primavera de 2018. Então o que ele faz é mostrar os IDs de curso distintos, né, sem repetição, lá de section, que é a matrícula da disciplina, a oferta da disciplina, quando o semestre for outono e o ano for 2017, a section é a oferta, e
quando o ID do curso estiver dentro do conjunto de Course ID, From Section, semestre primavera de 2018. É claro que essa query aqui ela podia ser feita de uma forma mais simples, só tornando o where um pouquinho mais complexo, bem pouco mais complexo, bem na verdade, né? Não tanto assim, mas é para mostrar como funciona o win. Então ele vai verificar se o Course ID está dentro dessa subquery. Do mesmo jeito, nessa outra query aqui, você quer saber os cursos que foram oferecidos no outono de 2017 e não foram oferecidos na primavera de 2018. Então, você usa o not in para que ele vai retornar true se por acaso ele não estiver dentro desse conjunto. O in e o not in só verificam se um certo valor está dentro de um conjunto de valores oferecidos. Como esse conjunto de valores oferecidos não há nenhuma regra específica que eles têm que ser dinâmicos, você pode inclusive usar isso daqui de forma estática, né? Nesse caso aqui eu tenho uma lista estática de nomes que eu quero. Eu quero os professores onde os nomes não estejam dentro da lista Mozart e Einstein. Eu posso escrever essa lista de forma estática ou posso gerar dinamicamente. Do ponto de vista do SQL, isso não tem nenhuma diferença. E eu também não preciso usar um campo só no in. Nesse caso aqui, eu tenho os campos Course ID, Sec ID, Semester e Year, e o subselect, se eu estou dizendo que eu tenho 4 campos aqui para verificar o in ou not in, a única coisa que tem que acontecer é que o subselect tem que oferecer os mesmos 4 campos, os mesmos 4 campos no sentido que eles têm que ser campos compatíveis com isso. Então aqui também está Course ID, Sec ID, Semester e Year. Então ele compara os dois, verifica se está in ou out. E, claro, essa aqui é uma nota do autor dizendo que sim, essas queries aqui podiam ser escritas de maneiras mais simples, mas é mais para ilustrar algumas características do SQL. Isso vai se repetir em diversos exemplos que ele coloca nos slides e em alguns exercícios. Um outro ponto interessante é que você pode fazer comparação dentro de conjuntos. E aqui nos slides ele fala de duas palavras-chave, o SOM e o ALL, e tem também a palavra-chave ANY, a cláusula ANY, que é usada em alguns bancos de dados, mas eles são bastante parecidos. Aqui fica bem evidente o fato de que você pode solucionar isso de outras maneiras, mas acabou sendo padronizado, e você daí tem a opção de fazer isso da maneira que você achar mais adequado. O SUM vai comparar um campo com pelo menos um campo que vem da subquery. Então, nesse caso aqui, você vai trazer o nome dos professores, onde o salário seja maior do que pelo menos um dos salários que está vindo daqui. Isso quer dizer que ele quer saber todos os professores que ganham mais de pelo menos um dos professores lá de biologia. Nesse caso aqui, como eu estou usando maior, eu poderia fazer o maior do que o min, poderia trocar essa query aqui para ser o min dos professores de biologia. Posso usar a função min em cima do salary também. Então, posso resolver isso de forma diferente. Mas o SUM tem essa intenção. Ele vai comparar com pelo menos um dos registros que estão aqui. O ANY é um outro operador que não está mostrado aqui nos slides, mas que faz a mesma coisa. O ANY é qualquer um dos componentes do subconjunto que está na subquery. Tem aqui uma definição específica da cláusula SUM. E nós temos outro operador que é o ALL. Então, nesse caso, você não compara com pelo menos um, você compara com todos eles. Nesse caso aqui, você quer saber os professores que têm um salário maior do que todos os salários dos professores do departamento de biologia. Nesse caso aqui, a gente novamente pode substituir. Isso aqui seria fácil substituir por um select max do salary lá do departamento de biologia. Se você quer alguma coisa que seja maior do que todos os salários de biologia, basta fazer o max que você tenha a mesma função. Novamente, um exemplo de como a gente pode executar queries de formas diferentes dentro do SQL e que o padrão ANSI tentou trazer todas as soluções com possibilidade para os programadores e para os analistas de banco de dados. Aqui está a definição da cláusula ALL. E nós temos os testes para relações que são vazias, basicamente não só são vazias, mas para você ter ou não o resultado de uma subquery. Se você encontrar ou não o resultado dentro de uma certa subquery. Nesse caso aqui, nós temos a busca pelo Course ID do semestre da primavera e o ano 2017,
e que também estão dentro do semestre, não, outono de 2017, né, que também estão dentro do semestre primavera de 2018. Então o que ele faz é verificar isso daqui, faz a primeira parte com o where somente, fall e 2017, e existe existe pelo menos registros aqui dentro do select from section T, spring and year, e tem uma igualdade entre os dois course ID aqui dentro, porque quando você usa o exists e o not exists, e você pode usar isso em outras cláusulas também, você está usando parte da informação da query principal em cima da subquery. Nesse caso aqui, a section aqui na query principal é S, e eu estou comparando o S course ID aqui dentro com o T course ID, que é o mesmo aqui da subquery. Então a subquery chama section de T e a query superior chama section de S. Então eu comparo o course ID aqui dessa section com o course ID dessa section de baixo. Isso quer dizer que você pode usar informações das queries superiores para auxiliar nos filtros e nas composições das queries alinhadas, das subqueries, o que pode ser bastante útil dependendo do caso. No not exists nós temos basicamente a mesma coisa, nós temos o student aqui colocado e o student está citado aqui também. E essa query é interessante porque ela tenta mostrar todos os estudantes que já fizeram todos os cursos ofertados pelo Departamento de Biologia. Eles criaram essa query de uma forma interessante porque essa primeira subquery aqui, nós temos, a subquery pode ser complexa, né? Nós temos duas subqueries aqui dentro. Essa primeira subquery lista todos os cursos lá do Departamento de Biologia. E essa segunda query aqui lista todos os cursos que este aluno aqui, porque tem o SID aqui, né? O S.id, lista todos os cursos que este estudante já cursou, que ele vê no TAKES, que é a matrícula realmente. O course é só a disciplina, o TAKES é a matrícula numa disciplina em particular. Isso quer dizer que você lista todos os cursos de biologia, exceto os cursos que o aluno já fez. Se por acaso o aluno já fez todos os cursos ofertados para biologia, esse conjunto vai ser vazio. Então, por isso que ele verifica, mostra todos os alunos onde esse conjunto aqui não existe, where not exists, quando isso daqui não tem nenhum elemento. E aí você vai saber os alunos que já cursaram todas as disciplinas do Departamento de Biologia. Novamente, o principal é que a gente veja que as queries estão unidas. Você pode usar parâmetros de uma query, da query superior dentro das queries inferiores, isso vai ser avaliado sempre linha a linha. Em teoria, para cada linha da query superior, você executa a query inferior novamente, e isso pode ser um problema em termos de desempenho. Se nós pegarmos aqui a query anterior, que é um pouquinho mais simples, você vai executar essa primeira query, e para cada linha dela, para cada linha dessa query inicial, você vai pegar um valor do course ID daquela linha e vai executar essa query. Aí para a próxima linha você pega o valor do course ID da query superior e executa na query interna. A próxima linha da query superior executa novamente. Então, se a query superior tiver 100 registros, você vai executar 100 vezes a subquery. Se forem 3.000 registros, são 3.000 vezes. Se a subquery tem outra subquery, você multiplica isso mais uma vez. Então, esse é o motivo pelo qual, eventualmente, as subqueries podem ser consideradas um problema em termos de desempenho. Eles podem resolver um problema de forma fácil, mas pode ser um problema em termos de desempenho, sempre salientando que os Query Engine processos estão ficando cada vez mais inteligentes e muitos deles detectam que isso está acontecendo e executam a query, reprocessam, reconstroem a query, de maneira a pelo menos evitar isso daqui, pelo menos calcular essa query inicial, calcular a subquery com todos os elementos que ela precisa, uma vez só, e depois ir percorrendo esse resultado maior a partir da query superior, que é mais barato em termos de recursos que executar diversas vezes a mesma. Nós temos outras possibilidades, que é o unique. O unique vai verificar se por acaso o resultado da query tem registros duplicados ou não. Ele só vai retornar true se por acaso você não tem registros duplicados aqui. Então, nesse caso, você quer verificar todos os cursos que foram oferecidos pelo menos uma vez aqui dentro. Então, ele mostra, aqui você mostra, faz a pesquisa em cursos, depois verifica nas ofertas
os cursos num ano em particular de 2017, e de novo trazendo o T e o T-Course aqui. Então ele vai verificar quando que esse curso, que ele está nessa linha aqui em particular, foi oferecido em 2017, e se por acaso ele retorna um valor único ou tem tuplas duplicadas. E a gente tem as queries também na cláusula from. Essa aqui foram as queries lá na cláusula where ou no processamento dos predicados da query. E na cláusula from, talvez seja mais fácil entender as subqueries, porque basicamente uma subquery, como está essa query interna aqui, ela retorna uma tabela. Então você pode usar esses valores, aqui nós temos 1, 2 campos, como uma query que você pode pesquisar em cima dela. Nesse caso aqui, o que vai acontecer é que você vai executar primeiro essa query aqui de dentro, que é trazer o departamento, o nome do departamento e a média salarial dos professores, agrupados por nome do departamento. Então vai ser aquela query que a gente já executou lá por sinal. E você vai, em cima disso, selecionar o nome do departamento quando a média salarial for maior que 42. Se vocês estão lembrando, isso aqui é a mesma coisa que a gente fez lá com aquela cláusula having, mas colocado de uma outra maneira. Na cláusula from é bem mais comum que você tenha subqueries. Você pode criar uma query complexa aqui dentro e então aplicar mais algum filtro, aplicar mais uma operação em cima dessa query e fazer isso de uma forma maior, até subquery, dentro de subquery, dentro de subquery. E você pode ter várias maneiras diferentes de executar isso. E, de novo, é possível que aqui nesse caso ele vai executar a subquery interna uma vez só, porque basicamente não tem nenhuma relação entre as queries, mas você pode acabar tendo subqueries que dependem da query superior, então você corre o risco de ter uma execução de 1 para n da subquery superior da query superior para a subquery. Isso pode ficar ruim em termos de processamento. Pensando na complexidade disso, só voltando a observar aqui, essas queries podem começar a ficar complexas, né? Select, from, select, com select e tal. E isso acaba tornando a escrita, a grafia das queries, ela pode começar a ficar complexa o suficiente para que você ou cause confusão num próximo programador, ou deixe erros passar, ou coisa do gênero. Do mesmo jeito que a gente tem um problema sério em termos de legibilidade de código, de Clean Code, e vários outros livros abordam isso de uma forma bem pragmática. É bom que você tenha um código claro o suficiente para que seja lido e utilizado sem ter muitos problemas. Nós também temos alguma coisa parecida com isso em relação à escrita de queries, de comandos SQL que vão ser usados mais tarde por outros programadores em outras épocas. Então, é muito comum que você acabe tendo que trabalhar com SQL que foi escrito há 10 anos, 12 anos atrás, quando alguma alteração acaba impactando, em particular, algum campo, alguma estrutura dela. Quando o problema é desempenho somente, principalmente em relação a subqueries, tem um outro recurso que foi incluído no SQL 1192 que são as views. Nós vamos ver depois. Na view você tem uma consulta onde você reusa elas várias vezes, e você dá ao servidor de banco de dados a oportunidade de otimizar ela o máximo possível, porque como você declara ela previamente, o banco de dados pode tentar fazer o máximo de otimização, porque ele pode fazer isso no pré-processamento antes de qualquer query chegar até aquela view em particular. Nós temos views que são materializadas, bem na verdade, views que são gravadas no disco e você usa elas separadas da tabela que você está usando. Mas no SQL 1199 eles criaram um outro recurso que é o with, que é de certa forma parecido com as views, mas que não tem a intenção de melhorar o desempenho, quer dizer, não tem só a intenção de melhorar o desempenho, ele pode ainda assim dar alguma chance para o Query Engine Processor criar alguma otimização a mais, mas a principal intenção do with é melhorar a legibilidade das queries e tornar elas mais fáceis, principalmente quando você tem um conjunto grande de subqueries colocadas ali dentro. Explicando de forma mais específica, com o with você lista nessa seção inicial da query todas as subqueries que você vai utilizar e você dá um nome a essa subquery
e diz qual a lista de valores que você vai ter. Então aqui você está declarando que tem um tal de max budget com value, e na realidade esse max budget value aqui as, então tem o sinônimo, o select max budget from department. Então você está selecionando o orçamento máximo lá do departamento, e esse daqui é o max budget com o valor value aqui dentro. E daí você tem o select real aqui no final. Com o with, em geral, você tem with várias subqueries, uma ou mais subqueries que você vai utilizar, dá um nome para ela, dá lista de valores, e daí, no final, você tem a query real, que é essa daqui, que é onde você usa, então, esse max budget. Então, está aqui o max budget value, que é o que você está usando. A cláusula with, ela serve realmente para manter a legibilidade e para fazer com que a manutenção de queries complexas com subqueries seja mais facilitada. Não há tanta chance assim do query de processor otimizar muito mais do que ele faria numa query normal, mas eventualmente ele consegue alguma coisa, mas a intenção não é essa, a intenção é justamente melhorar a legibilidade. Aqui tem uma query um pouco mais complexa, então você tem duas subqueries aqui, essa primeira, a segunda, o debit total e o debit total AVG, que é a soma total dos salários de cada departamento e a média dos salários do departamento. E daí na cláusula final você usa elas aqui, o debit total value, o debit total AVG. Você está na realidade querendo saber todos os departamentos onde o total de salários é maior do que a média do total de salários dos departamentos, quer dizer, os departamentos cujo orçamento para pagamento está acima da média que você tem. E nesse caso aqui, realmente já fica mais fácil você ler essa query com o with, e em uma situação dessas queries podem ficar potencialmente maiores, o with acaba sendo crucial para que você tenha uma legibilidade melhor. Você não aumenta o desempenho, você aumenta realmente a legibilidade da query, que pode ser muito importante em termos de manutenção. É sempre o nosso desafio em termos de indústria. E finalmente, o último uso das subqueries são as subqueries que vão lá no select, que vão lá na lista de campos que você vai ter na tua projeção. Para isso, a gente vai ter que usar uma query escalar, que é uma query que retorna somente um valor, porque no select você não pode ter valores múltiplos. Sim, tem campos que são matrizes, vetores, mas nesse caso aqui em particular você vai ter que ter um valor que seja único, e daí ele vai ser um valor que vai ser ou repetido para todos os campos, ou vai ser baseado em um dos campos que você está usando para a própria query. Então, de novo aqui, como a gente está usando, tem um where aqui dentro, né, e ele está usando alguma coisa a partir da query externa, que é o department, ela vai acabar executando a subquery uma vez para cada linha da query superior que ela tem. Então, novamente, você pode ter uma pequena explosão combinatória de execuções de queries aqui. Mas é uma maneira de você trazer um resultado daí já dentro do select, ele mostra direto a partir disso. Essa parte que é colocada dentro do capítulo de SQL básico em relação à parte mais avançada das queries. E depois disso a gente vai ver como fazer as alterações de registros na próxima demonstração. Obrigado e até mais.